Boa noite, boa tarde e bom dia. Eu queria fazer um vídeo rápido, simples, porém o assunto não é simples. Por que não é simples? Porque é complexo. Por que não pode ser simples? Porque o que é complexo poderia ser simples, mas as pessoas muita gente não entende. Muita gente é deixado se deixar levar por emoções. E emoções enganam as pessoas. Pesquisem vocês. Você quer entender aprender a não ser enganado? Melhor dizendo, você quer aprender a não ser enganado? Faça o seguinte: pesquise sobre vendas, pesquise sobre marketing digital, pesquise sobre emoções usadas para vender. Pesquise isso e vocês vão ver como as pessoas usam, principalmente o marketing, a mídia usa para manipular vocês, enganar vocês. Tava vendo aqui falar de golpe de Estado, não sei o que. E se você for procurar a história, você for pesquisar, você vai ver muitas coisas que não é coerente com a verdade. A verdade, eu tenho notado em pesquisas que eu faço, que a verdade ela nunca vai estar na sua frente. A verdade ela nunca vai estar na sua frente. Pra você encontrar, é igual segredo. O pessoal assim, vou te contar um segredo. Se fosse segredo, ela não te contaria. De começo, se fosse segredo, ela não te contaria. Porque segredo, quando você conta algo, deixa de ser segredo. Segredo você não conta a ninguém, você fica pra você. Se você contou, já não é segredo. Então não existe contar segredo. Isso é uma forma de mascarar algo que a pessoa quer proliferar e ela diz que é segredo, entendeu? Para assim ela não perder a confiança, tipo assim, uma coisa é você pedir a pessoa não contar para ninguém, não conte para ninguém, fique para você e tal. Outra coisa é a pessoa dizer que é segredo, entendeu? Geralmente isso são truques psicológicos para enganar as pessoas ou para usar a pessoa para proliferar algo que ela quer proliferar, entendeu? Ela conta um segredo pra pessoa que sabe que vai contar pra outra pessoa enfim, né? Tem várias, tem várias, tem várias formas. E, assim, se você vê Getúlio Vargas se matou, sabe quando uma peça não encaixa? Não encaixa que ele se matou. Outras pessoas que tentaram presidir o país e a pessoa do nada acontece uma coisa e mata uma pessoa. Tipo, um assalto. A pessoa morreu no assalto. Um acidente de carro. Faltou freio. Um acidente de avião. Nesse acidente, some uma caixa que é para coletar informações sobre o acidente tal, porque teve acidente, ocorreu, a caixa some. Um acidente de helicóptero de uma pessoa que estava com dossiê na mão, entendeu? Alguém sofre um atentado que estava concorrendo à presidência, ia ganhar, entendeu? Então, assim, são vários meios usados para tirar uma pessoa da presidência ou de outra coisa. Isso não acontece só na presidência. A presidência é das coisas do que eu tô falando isso, porque agora tá na febre, agora tá o que o pessoal mais está falando é de política. E eu não posso, eu queria muito ignorar, tentei muito ignorar, mas eu não dá, isso me mata por dentro, entendeu? Isso me mata por dentro. E assim, velho, uma coisa que assim,
Eu tenho que respeitar as pessoas que não entendem, não conseguem enxergar. Eu já fui muito enganado. Eu parei, na verdade, assim, eu aprendi a não ser enganado porque eu comecei a estudar vendas. Então, estudando vendas, eu aprendi técnicas de manipular as pessoas, entendeu? Mas, assim, as técnicas que eu aprendi foi sempre me mostrando como vender algo e mas para eu não usar isso de má fé. Então, quando você aprende essas técnicas, você não tem, assim, caráter nasce com a pessoa. Quem tem caráter tem, quem não tem, não tem. Não esqueça mudar alguém que você não muda. Esqueça. Eu quero que você teste, faça testes. E se você for uma pessoa de verdade, uma pessoa verdadeira, que busca a verdade e preza pela verdade, você vai fazer os testes e você vai descobrir como é fácil manipular as pessoas. E assim. E você vai descobrir também que quem tem caráter tem caráter. E quem não tem, não tem. Você, entendeu? Muita gente, tem gente que tem esperança assim, porque eu tenho um filho que é assim, eu tenho um não sei o que, um parente e tal, não sei o que. Tem gente que se engana porque pela fé que ela tem que a pessoa um dia mude, ou então pela vontade que ela tem que a pessoa um dia mude, entendeu? Mas, velho, caráter você pega de criança, você vê, assim, tem gente que tem a possibilidade de fazer o mal, mas não faz. Entendeu? Vamos, o pessoal fala de arma, eu vou citar armas. As armas, tipo, todo mundo pode ter acesso às armas. Isso é pura mentira que, porque tirou as armas da sociedade, todo mundo sabe. Não é? Se você conversar com qualquer pessoa que tem um pouco de conhecimento, a pessoa que tem um pouco de percepção, discernimento, a pessoa vai entender que essa jogada de tirar a arma da sociedade foi simplesmente uma jogada para deixar a sociedade indefesa. E com isso você consegue manipular a sociedade de forma muito mais eficaz e conseguir o que você quer, você estando no poder, entendeu? Como presidente. E em outras, se fosse como presidente do país, podia ser como um dono de um território, quando não tinha país, lugares ainda que não são denominados país. A pessoa chega, ela deixa as outras indefesas para ela tomar território, entendeu? Vamos supor, a pessoa chega, vai de noite, invade as casas, tira as armas das casas e tal, recolhe tudo, pá. E aí, depois no outro dia ela chega com soldados totalmente armados e não deixa mais as pessoas ter acesso às armas. Ou seja, ele se tornou rei daquele lugar, se tornou o dono daquele lugar, porque as pessoas estão indefesas, entendeu? Assim, uma pessoa ou outra vai conseguir sair dali, porque vai usar outros métodos. Vamos supor uma pessoa que estuda química, estuda matemática, química, física, ela pode construir bomba, ela pode construir armas, e ela consegue sair do ambiente ali, se ela quiser. Mas uma pessoa que não tem esses conhecimentos, ela vai ficar refém, entendeu? Então, assim, há várias formas erradas de tomar o poder e todas as pessoas que quisessem ter acesso à arma tem. É só você ir numa favela, chegar lá com dinheiro, falar eu quero comprar uma arma. O cara vai perguntar, você quer comprar uma HQ? Você vai dizer, não, porque não sei quem tá me devendo uma fita, não sei o que, não sei o que. Você fala a gíria deles, a gíria como é que se fala, entendeu? E ou então você usa um truque psicológico para fazer o cara lá lhe dar valor, lhe considerar, entendeu? Confiar em você para lhe vender a arma. E aí ele lhe vende a arma. Tem gente que vai se convencer só pelo dinheiro, tem gente que vai precisar do dinheiro e de um convencimento, de uma coisa assim que no entendimento dele é plausível, entendeu? Aí você vai ver cada pessoa
cada tipos de pessoas, são classes, são grupos, que você pode separá-los, identificá-los, ele vai ter uma razão específica para lhe ceder algo ou não. O dinheiro é fundamental, mas tem que ter os dois, tem que ter o dinheiro e a conversa. E é o que os políticos fazem. E aí você consegue comprar a arma. E aí você vai escolher o que é que você vai fazer com essa arma. Entendeu? Essa arma você pode usar para se defender, para, sei lá, deixar para uma ocasião que você realmente, a última alternativa sua vai ser usar a arma. E você pode usar para coagir as pessoas, você pode usar para começar a emprestar dinheiro, entendeu? E se a pessoa, se a pessoa não pagar, você pode coagir ela, botar medo nela com a arma. Você pode, sei lá, tentar roubar lugares, pessoas. Então, assim, não é a arma que vai fazer a ação. Não é a arma que vai decidir o que é que vai ser feito. É a pessoa que tem a posse da arma. Então, se a gente pegar a história, se a gente estudar, velho, hoje em dia não tem como uma pessoa não ter conhecimento por dizer que não tem acesso. Não tem. Porque você tem internet, você tem livros na internet. Hoje, antigamente você tinha que ter espaço para ter livros, você tinha trabalho com limpeza dos livros, em armazenamento dos livros, porque dependendo do lugar que você armazenar vai dar bactérias, fungos, ácaros. Hoje em dia não tem nada disso. Hoje em dia você com celular, com a internet de R$60, você tem acesso. Às vezes você não precisa nem da internet, você tem a internet que o vizinho lhe dá, entendeu? E o celular hoje todo mundo tem. Um tablet, muitas das vezes você consegue um tablet que é mais barato do que um celular. E você consegue ter todos os livros que você quer ali. Tem livros gratuitos, tem biblioteca gratuita, se você quiser realmente, você vai dar um jeito de conseguir. E até por meios pagos, entendeu? Você vai trabalhar, você vai pegar seu salário, você vai comprar todo mês, você compra um livro. E não precisa, hoje em dia tem até planos de pré-pago normal, que você paga R$30 por mês. Todo mês ele dá um livro de presente. E fora que você tem e-mails na internet, você não tem forma de você hackear. Hackear não, você ter acesso a um site que hackeia filmes para você assistir. Pirataria tá aí, ó. E aí você vai me dizer que não tem acesso ao conhecimento. Não tem como. Não dá, esse argumento não dá. Então, assim, tem vários. E outra, porque eu não tenho dinheiro, porque várias pessoas que não tinham dinheiro, que não tinham recursos, conseguiu de forma gratuita, conseguiu de forma os conhecimentos. Eu sei que fazer faculdade, não falo de faculdade porque muita gente que hoje em dia que é bem vivida, bem sucedida, as pessoas não têm faculdade, muitos não têm faculdade, são empresários, são são trabalhadores autônomos, trabalham para si próprio, entendeu? Se mantém, tem uma vida assim, dentro assim, de dignidade pessoal, a questão de coisas assim, básicas, tem tudo, entendeu? E tem outros que tem muito, tem sobrando, tem outros que são milionários e começou e não terminou faculdade, uns começou a faculdade e não terminou, outros nem fizeram faculdade, entendeu? Começou como Camelô, Silvio Santos aí, entendeu? Tem outros, eu conheço empresário também, que começou como um vendedor com barraca de fruta, entendeu? Tem vários. Então essa conversa aí de que não tem oportunidade, que não tem acesso, é mentira. A pessoa escolheu o lado errado. Porque o mendigo não escolheu ir pro crime, ele escolheu. Você tira por aí, a pessoa tá ali, não tem nada a perder, já tá mendigo, tá morando na rua. Não tem nada a perder. E aí? O que é que o mendigo tem a perder? Não tem nada a perder. De todo, ego, tudo, vaidade, tudo.
tudo, não tem nada a perder ali. E aí você vai roubar porque você não tem televisão em casa, você vai roubar porque não tem comida, vai roubar porque não tem um notebook, vai roubar porque não tem, velho. O mendigo tá lá, morando na rua e não rouba. Então não é desculpa pra ir pro crime. Ou ir traficar, porque eu vou traficar, porque não sei o que, não tem. Entendeu? Então assim, não existe você culpar as coisas. Essas conversinhas moles. Não tem como. Quem quiser, quem é do bem, vai correr pra fazer coisa do bem. A pessoa prefere se matar, vira mendigo, se mata, mas não vai fazer mal a ninguém, porque não é do caráter da pessoa. A pessoa não tem esse caráter, entendeu? Então, assim, eu assim, vendo a atual política hoje, eu vejo que o outro, o Bolsonaro, ele não, ele no ano de, quando ele estava eleito, eu vi, né? Eu vi imagens, vi pessoas, vi vídeos de lugares que não tinham terminados, as obras que estavam obras de anos e anos sem, tipo, que era para ser feito e não fez, ficou lá, tipo, só comendo dinheiro sem fazer. Quando o Bolsonaro chegou, o Bolsonaro terminou as obras. Foi do Teu Rio São Francisco, se eu não me engano. Teve alguma coisa de levar água pro Nordeste, que também estava lá há anos, desde não sei se foi 2005, não sei sem fazer, ou que começou a fazer em 2005, alguma coisa assim, e não tinha terminado ainda. Tipo, só comendo dinheiro sem terminar a obra. A gente sabe que muita gente faz isso, mantém uma obra ali demorando, só comendo dinheiro pra ali, é como se fosse um parasita. Você chega num lugar, você pode ficar ali só sugando, entendeu? E, entre outras coisas, uma economia, muita. Aí veio a pandemia, né? A pandemia foi um baque, tipo, a economia tava melhorando e tal, o déficit diminuiu, o governo ficou positivo, veio a pandemia e foi um baque, né? E a gente aqui dessa geração, tipo, da minha geração aqui, que eu sou de 1992, então, e outra, não digo nem por mim, eu falo pessoas antes de mim, tipo, meu pai, pessoas da idade dele, hoje com 60 anos, e assim, as pessoas ficaram abismadas, foi um pânico total, foi um pânico, aquela cor, não sei o que, aí depois veio o negócio de ninguém vai trabalhar, fica todo mundo em casa, não sei o que, a economia, teve toda essa agonia, e mesmo assim, com organização, com planejamento, com coisas, claro que teve todo mundo em pânico, imagine você não pânico, você faz coisas que você nunca imaginou, tem gente que não tem reação, congela, não tem reação nenhuma. Tem gente que faz maluquice, tem gente que fala coisa que não devia falar. Então, assim, é um tempo muito sensível. É um momento muito sensível, que ninguém sabe como reagir, entendeu? E, e aquela coisa, a verdade, muitas vezes a gente fala a verdade dói, com certeza a verdade dói. Mas a verdade sempre, a verdade sempre é a saída melhor que existe, entendeu? Não adianta você achar que você vai comer esse doce e você vai ficar saudável comendo doce, por mais que você queira comer doce, por mais que você goste de comer doce, não adianta você querer, porque o doce é gostoso, me dá prazer, o doce é prazeroso, é gostoso, mas se eu for comer só doce, eu vou ficar anêmico, eu vou ficar tudo de ruim para a saúde vai acontecer comigo. Então, qual é a verdade? É que eu não posso comer doce o tempo todo.
Eu não posso viver só de prazer, só de comer coisa prazerosa e gostosa. É a mesma coisa do salgado também, entendeu? Então eu preciso equilibrar, balancear as coisas. E muitas das vezes, se você fala isso com uma criança, e às vezes até para uma pessoa que já exagerou do doce, e você fala para ela que ela não pode mais comer, ou gordura, coisa e tal, o banco não ficou legal, ele está doendo minha coluna. A pessoa vai espernear muitas vezes, não vai gostar, vai dizer coisas que não deve. Eu já ouvi coisas que, assim, que não agradam, né? De pessoas que, por você falar pra ela que ela não poderia comer doce, entendeu? Já ouvi, tipo, minha avó já me disse que eu tava preocupado com a saúde dela. E aí ela rebateu de uma certa ignorância, porque ela não gostou que eu falei que ela estava fazendo algo que não era para fazer. Isso eu falei pro bem dela, mas ela não gostou, porque eu disse uma verdade, entendeu? Então, naquele momento ela me ofendeu, ela me agrediu. Então, assim, com palavras, lógico, no momento ali. Então, assim, em momentos de estresse, de tirar coisas que a gente gosta para melhorar a nossa saúde, existe esses conflitos e é normal. E é normal, qualquer pessoa com um pouco de discernimento, um pouco de maturidade, ela vai entender isso que é normal. E só uma criança sem discernimento, né? Tipo, não sei, hoje em dia as crianças estão avançadas, mas de 8 anos, vou botar assim, né? Depende da criança, tem criança que amadurece mais rápido, né? Tem criança que demora mais. Tem muitos adultos crianças, não é isso? Então, assim, nem todo mundo, eu acho que nem todo mundo amadurece. Verdade é essa, nem todo mundo amadurece. Porque eu conheço pessoas que eu já chego a uma certa idade e eu não vejo. Eu vejo situações que a pessoa me olha assim, meu Deus, parece uma criança. Então, assim, e com coisas sérias, com coisas sérias. Pessoas que deviam ter responsabilidades, como pai, assim, age como criança, entendeu? E é por isso que eu digo, nem todo mundo amadurece. Eu tenho percebido isso. E então, teve esse momento delicado. É um assunto muito complexo, não dá pra você ser muito simples, que hoje em dia a pessoa quer simplicidade e objetividade. Mas assim, tem coisas que para você ser, mesmo para você ser simples e objetivo, você tem que abranger a complexidade do assunto para chegar em um. Hoje em dia, na verdade, nada é simples. Tudo que hoje é simples, alguém simplificou para você. Tem que ter essa fase de alguém simplificar. Mas não existe nada simples. Tudo é complexo. Quem simplifica é a gente. Entendeu? Isso aqui, vocês podem simplificar. Vocês que estão me ouvindo podem simplificar. Entendeu? É, infelizmente, tem gente que. É aquela coisa, tem gente que sabe a hora de prestar atenção, de dar valor, de saber que o assunto demanda mais contexto, mais análise. Já tem gente que não vai ter paciência para isso, infelizmente, né? Mas não é por isso que a gente vai abandonar o navio, o barco, sendo que a gente está no meio do mar, mas a gente, né, e a gente tem a consciência que podemos ainda salvar esse barco, esse navio, que, assim, em termos do Brasil, né, o Brasil é maravilhoso em questão biológica, né, física, a gente vê que a gente tem coisas que outros países não têm e que a gente poderia viver no paraíso, mas a gente não vive por causa dessa porcaria de política que tomou conta do país e assim
essa galera aí que toma conta do país e só tá levando o país ladeira abaixo, né? Com tanta corrupção, com tanta coisas super desagradáveis. E sacrificando a gente, porque a gente está sendo sacrificado. A gente tem que trabalhar cada vez mais, ganhar cada vez menos, viver cada vez menos, dormir cada vez menos, adoecer cada vez mais, né? O estresse causa muito isso. Várias doenças causadas por estresse, emoções ruins, negativas, negatividades, falta de sentimentos bons, de alegrias, porque a gente só tem notícias ruins, coisas tristes no nosso dia a dia. Isso impacta na nossa saúde. Então a gente está tendo uma vida destruída por causa dessa política que a gente está vivendo. E assim, eu posso falar do meu tempo, não sei o tempo de quem está antes de mim, mas pelo meu tempo que eu tenho vivido até hoje, o que eu tenho visto na política só coisa desagradável, desde o tempo que eu estudo. Só balela, conversa mole e as coisas, você não vê nada na prática. Você só vê tudo piorando. Eu cheguei na escola, quando eu cheguei no ensino médio, antes do ensino médio tinha as oficinas acabou nas escolas, pelo menos na que eu estudava, né? De bairro assim eu não conheço nenhuma que tem aqui. Os projetos sociais, você não vê projetos sociais, você tá vendo a gente usando projetos sociais para dar golpe nos outros. E tem um projetinho que tem arte marcial, que é uma capoeira, um muay thai e tal, mesmo assim não é gratuito, você tem que comprar. Quando você passar a não comprar, você não é bem, você começa a ser maltratado. E aí você vai ter que comprar ou você sai. Não é gratuito isso. Isso não é gratuito. Laboratório, eu cheguei na escola e tinha laboratório. Mas o laboratório estava todo empoeirado de biologia. Tinha sala de tecnologia da informação quando eu cheguei, mas estava na merda. Os computadores tudo horrível e o laboratório de biologia também. De biologia, acho que nem sei se voltou a funcionar, porque biologia nunca foi muito meu forte. Quer dizer, sempre gostei, mas assim, não, na verdade não tinha um curso técnico de biologia. O que tinha lá era uma sala, um laboratório. O único curso que tinha no momento, quando eu cheguei, foi de tecnologia da informação. Foi o que eu entrei. E nesse curso, tá tudo. O que salvou esse curso foi um professor que chegou da escola militar. E esse professor, ele fez chegar, com o conhecimento que ele tinha, né? O conhecimento, ele dá poder. O conhecimento, ele dá a... Ele protege de você ser enganado e manipulado. Então esse professor, ele tinha conhecimento, ele veio da escola militar. Então ele chegou lá, ele não deixou ser enganado. Ele chegou, viu o laboratório na merda, ele chegou e transformou o laboratório, ficou top. Ele trouxe notebooks novos, mudou a sala, botou uma sala, um projetor com as mesas tops, cadeiras novas, boas de se trabalhar. Entendeu? Nunca vou esquecer desse professor. Professor bom, sei que as pessoas boas a gente nunca esquece. Fica a marca. As ruins, a depender também, né? Mas assim, as ruins a gente não quer lembrar. A gente lembra porque algumas situações na vida a gente, tipo, é como se desse um gatilho pra gente voltar lá naquela coisa ruim que a gente viveu. Mas as pessoas boas a gente tem prazer de falar. As pessoas boas a gente tem, né? E marca a nossa vida de forma positiva. Então ele chegou lá, ele ensinou coisas para alunos saber se posicionar em determinadas situações, de conquistar coisas, de garantir direitos. Então assim, muito top esse professor. Ele, tipo, eu tenho uma admiração muito grande por ele, muito grande. Onde eu vejo ele, eu olho para ele com admiração, respeito ele,
baixa a cabeça para ele, porque ele é um professor top, top mesmo. Tem outra professora também de matemática que, pô, velho, nenhum professor de matemática me fez aprender igual a ela. Só ela aprendi com ela. Porque eu não tinha aprendido com nenhum outro. Entendeu? Ela, quando eu perguntava as coisas para ela, ela me respondia, ela procurava uma forma de responder. E se ela não soubesse, ela falava, eu não sei, eu vou. Isso aqui eu não tô conseguindo entender, entendeu? Então depois eu vou tentar uma forma de lhe explicar isso. E assim, e o professor se torna o seu amigo, ele não diminui você, não, não foge da pergunta. E ele vai correr atrás para lhe dar a resposta daquela pergunta que você fez. Entendeu? Já tinha professor que eu fazia a pergunta, o professor, tipo, ou ele tentava me humilhar para me diminuir, fazer com que eu não pergunte mais, ou, resumindo era isso. Porque a outra questão era tipo, me fazer de burro, fazer eu ser o burro da sala, entendeu? Muitas das pessoas não entenderam também, pode, ele não quer perguntar, porque já tem esse medo. E enfim, né? Então, assim, você viu onde eu cheguei, né? Porque, assim, realmente uma coisa complexa. Vou tentar, assim, tipo assim, ter uma conclusão logo disso. Do objetivo aqui desse vídeo que eu comecei a fazer. Não imaginei que ia chegar nesses minutos, né? Mas eu acredito que, enfim. Então a gente veio a pandemia e tal, mas mesmo assim o país ficou positivo. Muita gente que recebe, porque assim, você vê que é um assunto muito complexo. Muita gente que recebia os benefícios não deixaram de receber os benefícios. Mesmo que não era para receber mais, eles continuaram recebendo. Conheço muitas pessoas que não era para receber e continuaram recebendo. Pessoas que na pandemia ficaram sem ter como um socorro, sem ter o que ocorrer,